Nós estamos estudando esta semana, ainda, mais uma vez, tá? 2 semanas, 15 dias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 15 e 16. A partir de amanhã, nós iniciamos a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e vamos estudar capítulo 1 e capítulo 2. Nós estamos numa sequência, vamos continuar. Nosso propósito é lermos a Bíblia toda e estudarmos mais em profundidade. Te faço um desafio, um convite para estar aqui todo domingo pela manhã, às 9 horas, na nossa escola dominical, que é a oportunidade que a gente tem de tirarmos dúvidas, esclarecimentos, né? Expormos ideias, a oportunidade que a gente tem de fazer destaques que foram feitos durante a semana nos estudos desta carta de Paulo, agora, a partir de amanhã, segunda carta, capítulo 1 e capítulo 2. E nós vamos, eu quero fazer dar uma palavra nessa noite ainda no capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sei que há muito para a gente estudar, já estudamos muito, e alguns ainda assim, mas será que ainda tem coisa para ser tirada aqui? Eu creio, eu já fiquei o tempo, essa semana toda meditando em cima de um versículo, há muita coisa para a gente estudar aqui. Antes de ler o versículo, só tem um versículo aqui no capítulo 16, que eu quero fazer um destaque, mas antes de ler, vamos ler, versículo 22, capítulo 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 22, capítulo 16, primeira carta aos Coríntios, versículo 22, você tem Bíblia, por favor, abre a sua Bíblia, acompanhe a leitura, mantenha aberta e vamos meditar um pouquinho nesse versículo tão pequeno, mas que tem mensagens extraordinárias para nós. Paulo diz: se alguém não ama ao Senhor, o Senhor, seja anátema, ponto. E aí ele diz, o que aconteceu? Então Paulo diz, Maranata, na tradução, no grego, na verdade está escrito Maranatá, não é Maranata, Maranatá. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Alguém abre a sua Bíblia em João 3,16, aliás não precisa nem abrir, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. João 15,13, porque Deus amou. Agora João 15,13, ninguém, aí agora foi mais difícil, né? O João 3,16, todo mundo sabia, fácil, né? 15,13, porque ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Romanos 5,5, agora ficou mais difícil ainda, né? Vamos só dificultando. Romanos 5,5, abre a sua Bíblia, Romanos 5,5, e quem encontrou, leia bem alto. O que Deus fez com este amor, de João 3,16, de João 15,13, porque o amor de Deus, alguém leia, não acharam ainda? Porque Deus fez o quê? Com seu amor? Derramou do seu amor sobre nós. Depende da forma como a gente lê esse texto, a gente acha meio estranho, porque ele derramou. Quando é que uma coisa que você está fazendo derramou foi bom? Você está enchendo um copo de leite e aí o copo encheu demais, derramou. Aquilo que derramou se perdeu, não é isso? Se perdeu. Como é que pode ser isso? Porque então Deus derramou o seu amor sobre nós por meio do Espírito Santo. Eu creio que acontece o seguinte: Deus estava enchendo a taça de Israel, Deus estava enchendo o copo de Israel,
E foi tanto amor para Israel que derramou, e nós estávamos lá, recebendo aquilo que derramou da sobra de Israel. Até porque também eles não quiseram, eles fecharam o copo, eles tiraram o copo da reta, e o Espírito Santo nos colocou na reta, e Deus então derramou o seu amor sobre nós. Romanos 5:8. Deus prova. Como é que Deus prova o seu amor? Como é que eu tenho, o que eu tenho para provar que Deus me ama? O que Ele fez? Deus prova o seu amor, de maneira que, leia novamente, irmão, leia novamente, bem alto. Que Cristo morreu por nós, e olha a condição, sendo nós pecadores, ou seja, Ele não morreu por bonzinho não, morreu? Ele morreu por gente ruim. Pode ter certeza, você não prestava, eu não prestava, não valia nada, mas Deus me amou mesmo assim, principalmente nós, considerados gentios. Quem valia alguma coisa era Israel, nós não valíamos nada, mas Deus provou que nos amava também, permitindo que o seu Filho morresse por nós, mesmo com a nossa condição pecaminosa, porque Deus então prova o seu amor por nós. E Evangelho capítulo 21 de João, versículos 15, 16 e 17, tem uma pergunta que Jesus fez por 3 vezes a Pedro, Simão. Qual foi a pergunta? Simão, vocês estão bem longe ainda. Simão, tu me amas? Por 3 vezes Jesus perguntou a Simão se ele o amava. Meus amados, Paulo começou esse versículo falando do amor. Paulo termina esta carta falando do amor. A única carta, o único livro que registra um capítulo inteiro para falar do amor. E nós pregamos aqui recentemente, capítulo 13 de 1 Coríntios, sobre o amor. Descobrimos os 4 segredos de Deus para nos ajudar a vencer em tempos de dificuldade, dizendo que o amor é o segredo para tudo, e ele põe as 4 qualidades do amor que é capaz de nos ajudar a superar crises, conflitos. Quem se lembra? As 4 qualidades do amor que é capaz de nos manter firmes de pé, com vitalidade sobre as crises, sobre as dificuldades que nós enfrentamos. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, e o amor tudo suporta. São 4 qualidades que Paulo apresenta do amor, que é capaz então de superar qualquer crise, qualquer conflito que alguém esteja vivendo. E nesse livro, nessa carta que Paulo dedica um capítulo inteiro para registrar o dom do amor, e hoje saíram aqui 2 destaques, né? Na parte da manhã, o amor é dom, e o perdão é dom, e nós entendemos que o amor é dom, e o perdão não é dom, o perdão é ordem, e o amor é dom, porque Deus amou de maneira tal que deu. Dom é dádiva, nós recebemos o amor de Deus, nós ganhamos o amor de Deus, então nós temos uma dádiva, nós temos um dom para servir, enquanto que o perdão é uma ordem, é uma lei, eu tenho que obedecer. Então, nesses livros, nesses textos que nós lemos anteriormente, nós vimos muita coisa sobre o amor de Deus, o amor de Deus que deu o seu Filho, o amor de Deus que derramou este amor por nós, este amor que foi provado quando Ele morreu por gente ruim, por gente que está em pecado, e este amor do próprio Senhor, dizendo: ninguém tem maior amor do que esse,
de dar a sua vida. Ele deu a vida dele pelos seus amigos. Ele me chamou e ele te chamou de amigo. Mas este amor que já está provado para o mundo todo, o amor de Deus foi provado para nós. Agora fica a pergunta que Jesus deixou, a última pergunta que Jesus deixou, estando aqui entre os homens, falando com Pedro na frente dos seus amigos, na frente dos seus companheiros. Simão, tu me amas. E na verdade a primeira parte, versículo 15 do capítulo 21 de João, Jesus usa uma expressão até muito forte. Jesus fala com Simão assim: tu me amas mais do que estes. Eu fiquei meditando nessa expressão de Jesus: você me ama mais do que estes. Eu quero entender, amados, que esta expressão de Jesus com Simão fica ainda para nós como que ele cobra de mim que eu ame vocês mais. Eu amo Deus mais do que vocês. Mas só que esta é uma palavra pessoal. Portanto, eu creio que o Senhor vai falar a mesma coisa. Ulisses, você me ama mais do que toda essa igreja. Da mesma forma, ele vai virar e dizer: Márcio, você me ama mais do que toda essa igreja. Ele vai dizer lá para o Chiquinho: Chiquinho, você me ama mais do que esse pastor. Porque essa é uma decisão minha. Eu tenho que decidir e eu tenho que agir como se não houvesse ninguém capaz de ter o amor que eu tenho. Porque o amor que eu tenho é único diante do Senhor. Isso significa que não há possibilidade alguma da gente fazer comparações. O Pedro quis fazer comparações. O Pedro quis dizer: Senhor, e dele? O Senhor não vai falar nada sobre ele, sobre João? E o Senhor deu uma cortada em Pedro, dizendo assim: olha, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, é problema meu, o que você tem a ver com isso? Jesus deu uma cortada em Pedro, quando Pedro quis comparar. Mas e ele? E ele também não vai ter que amar quanto eu amo mais do que eu? Não, eu quero saber do seu amor. Amados, essa é uma condição interessante, porque Deus quer saber do seu amor. E não abre para a gente oportunidade de fazer comparativos, que aliás esse é o grande mal nosso. A gente anda querendo comparar, a gente fica questionando. É o caso que aconteceu com Marta e Maria. Marta estava incomodada, porque Maria não fazia o que ela fazia. Nós andamos querendo que os outros façam o que nós fazemos, quando muitas vezes nós não fazemos o ideal de Deus. Então, Jesus disse: Simão, tu me amas mais do que estes. Não é que aqueles outros discípulos de Jesus não amassem o Senhor, só que a pergunta é pessoal. Porque esta é uma decisão, uma atitude pessoal. Você precisa amar Deus mais do que eu amo. Eu preciso amar Deus mais do que vocês amam. Ele espera isso de mim, e vai esperar pessoalmente de cada um de nós. Um amor completo, um amor total, um amor entregue totalmente a Ele. Esta pergunta que o Senhor fez para Simão é a pergunta que tem que ficar para nós. Depois de saber que Deus nos ama, como é que podemos entender esse amor de Deus por nós? Paulo falou Romanos 5:8. Nisto é provado o amor de Deus, que Ele morreu sendo nós pecadores. E sendo nós pecadores, íamos para onde? Se eu como um pecador, se não receber o perdão para os meus pecados, vou para onde? Vou para o inferno. Vou para o inferno. E o amor de Deus veio me livrar do inferno. O amor de Deus me tira do inferno. Por isso então, depois de saber que Deus nos ama, e tudo sobre o amor de Deus, a outra passagem diz que Ele nos amou primeiro. Primeiro Ele me amou. E aí agora Ele espera que eu o ame também. Foi por isso que depois de tanto tempo, provando que amava os discípulos, no final dessa história toda, Ele termina fazendo a pergunta se eles amam Ele também. Jesus quis dizer assim: eu já vim aqui, eu já morri por causa de vocês, por amor a vocês, já fiz tudo aqui porque eu amo vocês, e agora eu gostaria de saber, e você me ama como eu amo você? É aquilo que nós chamamos aí fora no mundo dos sentimentalismos, né? É amor correspondido ou amor não correspondido. E aí dentro dessa pergunta que Jesus fez, Simão, tu me amas? E é uma pergunta que Ele faz para nós. Se nós o amamos todos os dias, e o Senhor espera que nós o amemos.
Porque o amor não é uma coisa que se faz ontem. O amor tem que ser nutrido. Então, eu volto para o versículo 22, sabendo deste amor, sabendo da importância deste amor de Deus, e sabendo que da mesma importância, assim como é importante o amor de Deus para comigo, assim como eu entendo, valorizo o amor de Deus, porque se Deus não tivesse me amado, Ele não teria mandado o seu filho, e eu certamente estaria no inferno, o mundo estaria no inferno. Sabendo que Deus nos amou, desse valor dele, do amor dele, eu agora entendo também que eu tenho que ter a mesma essência de amor. O que Deus espera é a mesma coisa. Ele espera que eu o ame como Ele me ama. O amor nunca pode ser dividido entre mais e menos. O amor tem que ser igual. Eu costumo falar em casamento, cerimônias de casamento, que o casamento tem que ser amor a três. Amor do rapaz para a moça, o amor da moça para o rapaz, o amor deles para com Deus, e o amor de Deus para eles. Eu creio, amados, que Deus espera, Deus cobra, exige que nós o amemos da mesma altura que Ele me amou. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, Paulo diz que sofria, mas tinha alegria de sofrer por causa da igreja. Paulo disse, capítulo 13 de Coríntios, que o amor tudo sofre, crê, espera, suporta. Exatamente tudo que Jesus passou por mim. Portanto, Deus espera que nós o amemos, que nós amemos o seu Filho como Ele nos amou. Eu não sei se nós estamos tão preparados para provar este amor. Como foi que Deus provou o seu amor? Em que Cristo morreu. Na década de 80 eu li uma reportagem terrível, uma prova dura de amor a Deus. E estava naquela reportagem uma frase assim, o autor que registrou aqueles fatos: eu não sabia o tamanho da língua humana. Como assim? Acontece que na antiga União Soviética, na perseguição aos cristãos, um homem foi pregado sobre uma tábua, e com um alicate puxaram a língua dele, foram puxando tudo que podia ser puxado, e pregaram a língua dele. Então, um prego atravessou a sua língua sobre aquela tábua. Sabe por quê? Porque ele se declarou, ou ele declarou o seu amor por Jesus. Eu espero que a gente não chegue a isso em nosso país, porque temos um país livre. O grande problema é que nós usamos desta liberdade e nos relaxamos, nos acovardamos. Em muitas situações nós seremos testados se nós amamos mesmo o Senhor ou não. Fizemos um estudo alguns anos atrás de um livro chamado Uma Vida com Propósito. E uma das lições daquele livro diz que a vida é um teste. A vida é um teste. Um teste se nós amamos o Senhor como Ele nos ama. Será que nós seríamos capazes de dar a nossa vida para declarar que nós amamos o Senhor? Quando o Senhor Jesus disse: irmão, tu me amas mais do que estes, é para Ele dizer: você está pronto a morrer por mim também, Pedro, como eu morri por você? A história nos diz que Pedro morreu crucificado, mas ele pediu, na hora da sua morte, que ele não desejava morrer como o seu Senhor morreu. Por favor, pendurem a minha cruz de cabeça para baixo, me pendurem na cruz de cabeça para baixo, numa cruz, não na forma da cruz de Jesus,
por favor, faça a minha cruz em forma de X. E Pedro foi também crucificado numa cruz em formato de X, de cabeça para baixo, declarando que amava o Senhor até a morte. Até a morte. E sabe o que Paulo disse? Se alguém não é capaz de amar ao Senhor até a morte, seja anátema. Esta expressão anátema, inicialmente ela era usada para ofertas que eram levadas em sacrifícios a deuses. E a oferta que era levada para sacrifício a deuses, e de repente o Deus não aceitasse aquela oferta, toda aquela oferta, não se agradou daquela oferta, aquela oferta era pendurada numa casa ou em um lugar público. Então vamos imaginar, eu pego um bezerro e levo para ser oferecido como oferta a um Deus, e ao oferecer aquela oferta, aquele Deus disse: eu não quero esse bezerro, eu não aceito esse bezerro. Então a oferta não é aceita, ela não volta, eu não posso levá-la de volta para casa, porque a lei não permite que aquilo que foi entregue como oferta volte para você. Mas ela também não é servida, não pode ficar lá no local de culto, porque não foi aceita por Deus. Então se pendurava aquele bezerro num local público, e as pessoas iriam passar sempre vendo aquele bezerro morrer sozinho, de fome, de sede, e as pessoas iriam ver aquele bezerro se decompondo, até ir caindo os pedaços, e aquele mau cheiro todo ali. Esta era a expressão para anátema. Se olharmos desta forma, é muito pesado essa palavra de Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Ou seja, na nossa linguagem, trazendo a definição disso, da anátema, que é maldito, amaldiçoado. Seja amaldiçoado. O ser amaldiçoado é não só falar mal. Ser amaldiçoado é colocado de lado para a vergonha, para a humilhação, para o sofrimento. Seja colocado de lado para sofrimento. Então o bezerro que foi levado como oferta não foi aceito, é colocado de lado para sofrimento, para vergonha. E todas as pessoas passavam e sentiam aquele mau cheiro terrível, via aquele bezerro caindo, se apodrecendo e caindo os pedaços dele, até ficar só a perninha amarrada lá em cima. E essa é a condição que Paulo diz que deveria acontecer com quem não ama o Senhor. Concluí, amados, com isso que amar ao Senhor não é uma questão de escolha pessoal minha, é uma ordem de Deus, que eu tenho que amar a Ele, porque se eu não amo, eu sou amaldiçoado. A Bíblia fala de maldição. É interessante que em Deuteronômio capítulo 28, se você puder abra a sua Bíblia lá, eu não vou ler todo, é muito grande, é muita coisa, é assustador isso. Existe aqui, no capítulo de Deuteronômio de 28, Moisés registra um capítulo inteiro, para duas condições, duas situações. Ele propõe diante do povo bênção e maldição. E por incrível que pareça, acredite, é bem menos bênção do que maldições. É bem menos bênção do que maldições. Embora a igreja de hoje fale mais de bênção do que maldições, da parte de Deus. Já tem até uma música aí que fala de Deuteronômio 28, eu quero ver Deuteronômio 28, esqueça a outra parte da música, uma música sertaneja evangélica aí, eu quero ver Deuteronômio 28, fazer parte da minha vida, mas é do Deuteronômio 28 de 1 a 14, que é da bênção. Agora, preste atenção no detalhe, capítulo 28 de Deuteronômio, capítulo 28, 1 a 14, fala de bênçãos. Mas do versículo 15 até o versículo 68, são quantos versículos? Do 15 ao 68, faz uma conta aí. 14 versículos falam de bênção. Do 15 ao 68 são 58
Hein? 65, 50. 3, né? 53, né? 53 versículos registram maldição. E por quê? Por que virão todas estas maldições? São muitas. Olha o que nós temos aí, no capítulo 28, versículo 16: maldito será na cidade, mas também maldito será no campo. Maldito é o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o da tua terra. Maldito será ao entrar e maldito ao sair. 20, o Senhor mandará sobre ti a maldição e confusão. 21, o Senhor fará que a peste pegue você. 22, o Senhor vai te ferir com tísica e com febre e inflamação. 25, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. 27, o Senhor te ferirá com úlceras do Egito. 28, Ele vai ferir você com loucura e cegueira e perturbação. 32, teus filhos e tuas filhas serão dados a outros povos. 35, o Senhor te ferirá com úlceras malignas no joelho e nas pernas. Eu vou pular um pouquinho, vou ficar lendo todas não. 53, olha que coisa horrorosa: comerás o fruto do teu ventre. Que é isso? Você vai comer o seu filho. Comer o fruto do ventre é comer o filho. Se não tiver cuidado, versículo 58, isso tudo vai acontecer se você não tiver cuidado de guardar todas as palavras desta lei. Eu estava analisando, estudando esta semana, registrei alguns fatos interessantes que o Senhor declara maldição. O Senhor declara maldição para pessoas que não obedecem e não cumprem a palavra do Senhor. Não cumprem e não obedecem a palavra do Senhor. É o que nós temos aí no Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje ordeno, então virão todas as maldições sobre você, elas vão te alcançar. Então, eu registrei alguns fatos. Pessoas foram amaldiçoadas por não ouvir e não obedecer os mandamentos de Deus. Não ouvir e não obedecer os mandamentos de Deus é passivo de maldição. Segundo, Gênesis capítulo 12, versículo 2, pessoas que falam mal do povo de Deus. Ele diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abraão. Abençoarei quem te abençoar, mas amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Vem maldição para quem fala mal do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. 3, terceiro lugar, é maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17, 5. Maldito o homem que confia no homem, porque esta é uma demonstração de que não se ama a Deus, confia em homens, quando deveria confiar em Deus. É maldito, Marcos 11, 21, as coisas ou as pessoas que não produzem fruto. O discípulo de Jesus chegou e falou, se assustou, porque um dia anterior o Senhor tinha passado, procurou um figo numa figueira, não tinha, estava uma árvore linda, mas não tinha fruto, e o Senhor amaldiçoou aquela árvore, porque ela não dava fruto. No outro dia ela estava seca. Os discípulos, Senhor, morreu a árvore que o Senhor falou, o Senhor procurou fruto ontem e não tinha fruto. Foi amaldiçoada por não produzir fruto. E a palavra do Senhor nos chama a produzir o primeiro fruto, que é o fruto do arrependimento. Nós precisamos, na declaração de amor ao Senhor, produzir frutos. Quinto lugar, Jeremias 48, 10, ele disse que é maldiçoado quem faz a obra do Senhor relaxadamente, faz de qualquer jeito, faz mal feito.
Se alguém trabalha na sua casa fazendo um serviço e faz mal feito, possivelmente você nunca mais chama aquela pessoa ou dispensa logo. Não é assim? Porque alguém fez um serviço mal feito. Se alguém colocou uma cerâmica toda torta na sua casa, você dispensa aquela pessoa e nunca mais contrata ela, porque ela fez uma obra relaxadamente, sem prestar atenção no que estava fazendo. Agora, isso também é em relação à nossa vida com Deus. Deus, como nós, é muito mais exigente. A gente até que passa as coisas, mas nada passa aos olhos de Deus. Não faça as coisas de forma relaxada. Há uma tradução que é um pouco mais pesada, diz que faz a obra do Senhor fraudulosamente, com o propósito de ganhar dinheiro. Então Paulo diz: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja amaldiçoado. Ser amaldiçoado é ser colocado de lado para sofrer todo tipo de sofrimento e humilhação, e mais, é ser colocado de lado para ser destruído. Haverá aquele momento em que as pessoas estarão aparecendo diante do Senhor, diante daquele grande trono, e a palavra do Senhor Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, ou então, apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos. É posto separado, porque é considerado malditos. Se ele disse: apartai-vos de mim, malditos, você foi colocado de lado para ser amaldiçoado com sofrimento eterno. E mais, é sofrimento que não acaba. O inferno não é um sofrimento que passa. Nós podemos sofrer muitos tipos de sofrimentos aqui, mas chega um ou outro, bate no nosso ombro e diz: calma, vai dar tudo certo, uma hora isso vai passar. Só que no inferno, isso nunca vai passar. Todas as ofertas que eram levadas para os deuses que não eram aceitas, chamadas então de anátemas, eram colocadas à parte, num local de destaque, para que todos pudessem ver que não serve para mais nada. Quando eu olhava, lia essas histórias, pensei: isso é mais ou menos como um lixo que eu jogo na calçada da minha rua, ou pior ainda, porque tem algumas coisas do meu lixo que tem gente que passa lá e recolhe, dá para reciclar, mas aquilo que foi jogado fora não pode voltar para mim, não presta mais para mim, mas também não presta para ninguém mais. O lixão, para onde vai as coisas que não servem mais para nós, é um local horroroso. Eu já tive até vontade de fazer isso, levar os irmãos lá no lixão, para quem ainda não foi. Precisava dar uma passadinha lá, para você conviver um pouquinho com a multidão de ratos, cada um maior do que o outro, com o mau cheiro horroroso, com as baratas e com os urubus. Não é assim? Né, irmã Maria conhece, né, irmã Maria? Não é uma vez. Não é isso que tem lá? Um monte de ratos, milhares de ratos, baratas, urubus, e sem contar também as coisas que os nossos olhos não veem, né? As contaminações que estão lá, as bactérias. Isto é anátema, isto é amaldiçoado, lixo é amaldiçoado. Quem não ama o Senhor vai ser, a palavra diz que seja anátema, há uma ordem para isso. Quem não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Quem não ama o Senhor vai ser posto de lado. Quem não ama o Senhor vai sofrer. Quem não ama o Senhor não pode ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Mas vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos. Seja anátema. Paulo termina a sua carta primeira aos Coríntios falando da importância deste amor, não apenas do amor que nós recebemos de Deus, mas de como nós também temos que amar a Deus. Desejamos muito o amor de Deus, as bênçãos de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, nos deliciamos com isso, mas não nos preocupamos em saber que nós o amamos da mesma altura que Ele nos ama.
É muito comum ouvirmos pessoas se referindo a jovens, dizendo: aquela menina ama mais aquele menino do que ele, ela não merece, ele é muito frio, ou o contrário. Isso não funciona, isso não dá certo, porque o amor tem que ser a mesma altura. O amor tem que ser da mesma altura. A mulher ama o marido na mesma altura que o homem ama a mulher. O amor tem que estar em nível de igualdade. O amor não existe um de inferioridade e outro de superioridade. Portanto, o amor que Deus nos ama requer o mesmo tipo de amor por Deus. Não vamos dizer que ele morreu porque ele era Deus, porque Jesus, quando morreu, era homem. Quando ele disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos, não era um Deus que estava falando, era um homem que sentia dores, era um homem que sentia cansaço, é um homem que o coração palpitava tão forte como o seu na hora do jogo. Nos momentos de tensões, de pressão psicológica, quando Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida, era um homem que estava dizendo que estava morrendo por um monte de outros homens, como eu e você. E Ele espera que nós sejamos prontos a declarar que nós o amamos como Ele nos ama. Um nível de amor em pé de igualdade. E se assim não for, disse Paulo, seja amaldiçoado, porque Deus não aceita um amor inferior, porque Deus não recebe um amor mesquinho, porque Deus não aceita um amor dividido. Por que que a Bíblia malha muito o adultério? Porque a Bíblia do início até o fim fala do adultério, porque adultério é traição, traição é divisão de amor. É alguém dando o seu amor para outra pessoa, e o Senhor não aceita isso. O adultério é comparado a nosso rompimento de relações de amor com Ele, com Deus. Por isso que o Senhor fala tão mal do adultério, porque Deus não divide o seu amor, porque Deus não aceita que eu ame o mundo e ame a Deus, porque Deus não aceita que eu ame mais as minhas coisas, a minha família, os meus amigos, do que Deus. Ouvimos ontem, na posse do pastor Áquila, na primeira igreja daqui da nossa cidade, algumas declarações nesse sentido, alguns conselhos, para que o pastor não coloque o prédio em primeiro lugar, que o pastor não coloque a família dele em primeiro lugar. E eu vou dizer mais, eu não posso colocar nem vocês, igreja, em primeiro lugar. Ele está acima de tudo. Eu amo o Senhor acima de tudo na minha vida. É isso que Ele espera, ou melhor, que Ele quer, Ele exige de nós. Para entrar no reino do céu, precisa de um amor do mesmo jeito que saiu de lá. Oh, aleluia! O mesmo amor que saiu de lá vai voltar para lá. É o mesmo amor. O amor de Deus que veio até mim, encheu a minha vida, esse amor volta para Ele. Não é um amor pela metade, não é um amor dividido, porque esses amores divididos serão considerados anátemas. Anatematizado. Amor que não é exclusivo ao Senhor. Quem não ama ao Senhor, seja anátema. Ele põe um ponto, corta de forma brusca e diz: Maranatá, Maranatá. Ora, vem, Senhor. Vem, Senhor. Há alguns historiadores que chegaram a dizer que na verdade a expressão não era vem Senhor, vem Senhor. Alguém chegou a dizer que na verdade Paulo estava dizendo: vocês estão querendo amar quando Ele vier? Ele já veio, o Senhor já veio. Então há uma certa confusão desse Maranatá. Na expressão Maranatá é mais como o passado, Ele já veio, que aliás é o que tem acontecido com o povo de Israel até hoje. Eles estão esperando vir o Messias para eles amarem o Messias.
Na expressão talvez de Paulo seria mesmo mais ou menos assim: pelo amor de Deus, acordem, ele já veio. Ame ele que já veio, aquele que já veio. A gente fica esperando acontecer alguma coisa para poder amar. Podemos também entender: vem logo, Senhor. Vem logo, Senhor. Porque está difícil. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará. É como se Paulo quisesse dizer assim: Senhor, vem logo, vem logo, vem logo, Senhor, porque de repente não vai ter mais ninguém, que o povo está se desviando, se distanciando do Senhor. Vem logo, Senhor, porque o povo está dividindo o seu amor. E o Senhor não tem tanta pressa, porque Ele deseja também que esse amor que nós temos a Ele seja testemunhado no mundo em que nós estamos. O amor que o Senhor deu para nós, o amor que nós temos pelo Senhor, não é para ser vivido só quando chegarmos lá, é para ser declarado aqui, perante homens, quanto nós o amamos, quanto nós o amamos. E a gente já ouviu muitas expressões dizendo: quem ama quer ficar perto, quem ama quer estar do lado, quem ama faz tudo, quem ama dá presente, quem ama tem prazer de ficar pertinho. Pois quem ama o Senhor deve sentir a mesma coisa, sentir prazer em estar com o Senhor, em adorar ao Senhor, em agradecer ao Senhor, em reconhecer que tudo vem dEle, em elogiá-lo por tudo, em exaltá-lo por tudo, ver Deus em todas as coisas, ver Deus em tudo que se faz, devotar a Ele todas as coisas. Tudo vem dEle, tudo é por Ele. Eu tenho isso porque Deus está comigo, porque Deus me deu, porque Deus me abençoou. Não acontece nada se não for Ele. Quando eu falo isso, quando eu declaro isso, estou reconhecendo que eu amo acima de tudo. Volte a palavra do Senhor Jesus. Senhor, Simão, tu me amas? E o Senhor está fazendo essa mesma pergunta. Agora, fique com você. Você ama o Senhor? Como Pedro disse: Senhor, tu sabes que te amo. Eu estou até meio preocupado, o Senhor está insistindo com a pergunta. Mas o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Mesmo tenso, como Pedro ficou, mas Pedro não desistiu, disse por 3 vezes: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Eu fiquei meio até preocupado: será possível que eu estou fazendo alguma coisa que o Senhor não está gostando? Mas o Senhor, aí eu vou falar mais uma vez: o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Eu imagino, aliás eu creio que o Senhor está dizendo isso para nós. Sabe para quê? Para que você não ouça essa palavra que Paulo diz: quem não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Quando tiver de amaldiçoar, Ele vai amaldiçoar. Quando tiver de punir, Ele vai punir. Quando tiver que de separar, Ele vai separar. É preciso que você declare seu amor ao Senhor todos os dias, em todo o tempo. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Ame-o como Ele te amou. Vamos retirar uma falsa modéstia e dizer: ah não, o Senhor me ama muito mais do que eu posso imaginar que eu possa amá-lo. Ele quer o mesmo tipo de amor que Ele me amou. Que Ele seja tudo e que eu também esteja capaz de sofrer tudo por Ele, de esperar por Ele, de crer no amor dEle, de suportar coisas terríveis por amor a Ele, porque Ele suportou, Ele sofreu, Ele creu no poder de Deus. Por isso Ele diz em João 14: credes em Deus e credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e essas moradas são para quem o ama. Isaac casou e levou sua esposa para casa e o amou. O Senhor quer nos levar para a sua casa e nos amar, como nós o amamos. O amor a Deus deve ser um amor recíproco. Quem ama o Senhor é feliz. Quem ama o Senhor é nítido. É muito comum ouvirmos expressões aí: aquela pessoa é mal amada.
porque é nervosa, é agitada, é revoltada. Aí a gente diz, é mal amada. E é claro, é fácil saber quem é bem amado. Quem é bem amado? Quem tem muito amor, quem recebe muito amor também ama muito, dá muito amor. Nós já recebemos, meus irmãos, nós não somos mal amados, nós somos muito amados. Somos muito amados. E se somos muito amados, chega de sair com cara feia, de cara de triste, desesperado, frustrado. Seja verdadeiramente o povo mais feliz da terra, porque é um povo amado. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar, mas eu vou repetir a pergunta que o Senhor Jesus fez a Simão. Gostaria que você tivesse condições, com seus olhos fechados, numa reflexão, se imaginar no lugar de Pedro, e ouvindo as palavras de Jesus para Pedro como fosse diretamente para você. O Senhor está querendo saber, e o Senhor quer ouvir declarações, porque Ele sabe de todas as coisas, mas Ele espera declarações de amor. Simão, tu me amas? 3 vezes o Senhor repetiu, Simão, tu me amas? Simão, me amas mais do que estes? Querido amigo, irmão, o Senhor está fazendo esta pergunta a você. Você me ama mais do que todas estas pessoas que estão aqui? Você me ama capaz de sofrer por causa do meu nome? Você me ama capaz de deixar coisas importantes lá fora para estar comigo? Você me ama capaz de gastar tempo comigo? Você me ama capaz de fazer a minha obra? Eu quero te dar uma oportunidade para refletir e até chorar. Se porventura arder em seu coração aquilo que ardeu em Pedro, se há dúvidas, se há incertezas, pela insistência do Senhor, se o Senhor continua insistindo como insistiu com Pedro, e Pedro já meio preocupado, mas ele declara, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Mas de repente alguma coisa está errada na sua vida, e estas coisas erradas não declaram amor. Seu amor não pode chegar aos olhos ouvidos do Senhor. Por isso o Senhor insiste. Ah, Senhor, eu pensei que eu te amava, mas eu deixei de te amar quando fiz isso ou aquilo. Eu não tenho te amado como o Senhor merece. Eu não tenho correspondido a esse amor como o Senhor me amou. Meu amado, em nome de Jesus, deixa que o Espírito Santo agora faça uma sondagem no seu interior, em sua vida espiritual, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Deixa que o Espírito Santo faça uma rebusca profunda nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nas suas palavras. Deixa que o Espírito Santo faça uma análise profunda da sua vida passada e talvez bem presente. E em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo possa aflorar isso ao teu conhecimento, ao teu entendimento. Permita que o Espírito Santo possa trazer isso até o teu entendimento, à tua memória, te fazer lembrar de coisas que não agradam ao Senhor, que entristeceram o coração de Deus, e certamente não foram declarações de amor, e que os momentos em que o Senhor não se sentiu amado por você, quantas atitudes, quantas palavras que o Senhor não se sentiu amado por você. É possível que nós, em nossos relacionamentos conjugais, por algumas situações e momentos, tenhamos vivido sentimentos de que alguém não tem nos amado tão bem, e certamente nós sofremos com isso. Nós queríamos mais, e Deus quer mais, Deus quer mais. Eu quero dar uma oportunidade para que você possa confessar isso ao Senhor. Se o Espírito Santo trouxe até a tua mente, a tua memória, qualquer fato, qualquer circunstância, e que você entende, movido pelo Espírito Santo, de que isso não foi amor a Deus,
que você não amou ao Senhor, Ele não se sentiu amado, então é hora de confessar, porque a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, porque os nossos pecados nos afastam de Deus, os nossos pecados escondem nosso amor, esfriam, matam nosso amor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Eu quero convidar você que tem entendido que há momentos na sua vida que você fraquejou, que você fracassou, nas palavras ou nas atitudes, que isso não agradou ao Senhor. Numa atitude de confissão, eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, para orarmos juntos. Em que circunstância você não vai confessar a mim, você não vai confessar a homens, mas em pé você vai estar se manifestando, saindo da rotina, saindo daquilo que a maioria está. Você pode se pôr de pé, movido pelo poder do Espírito Santo, num ato de confissão ao Senhor. Põe-te de pé e diz: Senhor, eu não tenho te agradado. Na insistência da tua pergunta, se eu amo o Senhor, eu amo, mas eu deixei de amar o Senhor por muitos momentos, e isso tenho vergonha, tenho tristeza por isso, quero pedir o perdão do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Há momentos que você não agradou o Senhor, há momentos que você poderia estar sendo considerado um anátema, amaldiçoado por não agradar aos olhos do Senhor. Ao se pôr de pé, esta atitude de confissão, e o Senhor se agrada daqueles que confessam. O Senhor se agrada daqueles que confessam e deixam as atitudes. Salomão disse: quem confessa alcançará prosperidade, quem confessa e deixa alcançará prosperidade, mas quem encobre as suas transgressões, mas quem encobre os seus pecados, quem guarda, quem esconde as suas falhas, não alcançará a misericórdia do Senhor, perecerão. Esta é a palavra que Salomão diz: quem encobre as suas transgressões perecerão, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. É a oportunidade do Senhor para você confessar e deixar, para alcançar a misericórdia do Senhor. Há mais alguém numa atitude de confissão, dizer: eu confesso ao Senhor que falhei, mas não quero continuar falhando, e nesta atitude estou declarando que eu amo o Senhor, e que eu quero amar esse Deus mais do que tudo na minha vida, para não ser amaldiçoado, para não ser posto de lado. Ao estar de pé, você confessa dizendo: Senhor, o Senhor é meu amor maior, eu amo também acima de todas as coisas da minha vida. Eu vou te amar enquanto viver neste mundo. Eu quero, Senhor, amar como o Senhor me amou. Quero te amar como o Senhor me amou. Graças a Deus. Põe a mão no seu coração. É como se você pudesse estar aí, em um sentido espiritual, podendo pessoalmente, como uma atitude sua, arrancando do seu coração, de onde se imagina estar armazenado tudo o que não agradou o Senhor. E esta é a atitude humana, a atitude sua. Esse é um procedimento varonil, de homem que reconhece suas limitações e diz: eu quero arrancar isso, Senhor, dos meus pensamentos, eu quero arrancar isso do meu coração, eu quero arrancar isso da minha vida, e eu quero que isso esteja bem longe da minha vida, porque eu quero deixar um coração totalmente liberado para amar ao Senhor. Não quero nada que ocupa mais esse lugar do que o Senhor na minha vida. Eu quero amar o Senhor como o Senhor me ama. Eu quero dar a minha vida, se necessário for, como o Senhor deu a sua vida por mim. Eu quero declarar ao mundo, àqueles que estiverem ao meu alcance, que eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor, como o Senhor declarou ao mundo que me ama. Eu quero amar esse Deus.
Eu quero declarar com palavras, eu quero declarar com atitudes, eu quero declarar com a minha vida que eu amo o Senhor. Amo acima de tudo este Deus, que é Deus, Senhor da minha vida, dono, que controla, que governa, que comanda minha vida, porque ela pertence ao Senhor. Eu não quero ser anátema, eu não quero ser considerado amaldiçoado. Eu quero ouvir a declaração do Senhor: vinde, amados, benditos, abençoados pelo meu Pai, e possuir por herança o reino que está preparado. Quando o fim chegar, quando o Senhor voltar, vai encontrar um homem, uma mulher que ama o Senhor, como uma noiva que ama o seu noivo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o perdão para as atitudes e pensamentos, palavras que não agradaram o Senhor, e acredite, o Senhor recebe o seu amor, sua declaração de amor. Graças a Deus, graças a Deus. Deus, eu quero mais uma vez, Deus, eu quero de novo pedir sua proteção, seu cuidado, o livramento do Senhor. Eu quero pedir outra vez, Deus, que se esta é a vontade do Senhor, se agrada ao Senhor, que conceda que tenhamos uma noite tranquila, possamos deitar nosso corpo sobre a nossa cama, como pessoas, como famílias, e dormirmos em paz. Se o Senhor desejar, se aprove ao Senhor nos conceder um dia de amanhã, nos acorde, Senhor, bem pela manhã, bem cedo, e que a Tua presença, Senhor, seja manifestada em todo lugar, e que em todo lugar em que nós estivermos, outros conheçam que nós amamos o Senhor. Lá nas escolas, os colegas de aula saberão que esses alunos amam o Senhor. Os alunos saberão que esses professores amam o Senhor. Os funcionários da fábrica saberão que esses donos e esses empregados amam o Senhor. Nos escritórios, nas lojas, nos consultórios, alguém ali ama o Senhor, e será declarado este amor: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. E ao amar ao Senhor, viverei uma vida feliz. Ao amar ao Senhor, eu sei que sou protegido, serei guardado. E desejo, Senhor, em Teu nome, se esta é a Tua vontade, voltar aqui na próxima quarta e no próximo domingo, com toda a igreja amando e adorando o Senhor. Que todos tenham uma boa e uma semana abençoada pelo Senhor Jesus. Tenham todos uma boa noite.